special path to modernization. So, I mean, what's your idea? What do you think Chinese modernization will give this world? What kind of opportunities? Olha, eu acredito que a modernização, essa proposta de desenvolvimento de qualidade e de modernização de qualidade, ela vai permitir um grande avanço para a China e para toda a humanidade. Por quê? Porque o que o presidente Xi Jinping defende como novas forças produtivas é a aplicação da ciência e da tecnologia em todas as atividades produtivas. Isso permitirá um grande avanço na produtividade do conjunto da China e vai resultar numa imensa capacidade da China de produzir spillovers para o resto do mundo. Não só porque vai resultar numa digitalização da economia, numa ampliação enorme da inteligência artificial, dos usos da inteligência artificial em todas as áreas produtivas. Vai propiciar que você chegue mais perto de algumas áreas de inovação que são disruptivas, ou seja, que mudam as condições de produção do mundo. Exemplo, a computação quântica e as ciências da vida, a biotecnologia. E eu acredito que a China, neste processo de industrialização de qualidade, que tem como premissa estar centrado nos interesses do povo, né, ter esse aspecto, esse compromisso social com os interesses do povo, esse movimento no sentido de desencadear, de liberar novas forças produtivas, resulta numa mudança no padrão de desenvolvimento. Nós tivemos no passado grandes mudanças. Exemplo, o surgimento da eletricidade. Segundo, a eletrônica. E agora eu acredito que nós estamos dando um passo gigantesco na direção inteligência artificial, computação quântica e economia digital. E, sobretudo, essa visão de que um desenvolvimento só tem sentido se melhorar a vida da população, de permitir um desenvolvimento compartilhado. Então eu acompanho de perto essa questão em tudo que eu posso. Óbvio, eu tenho as minhas limitações, mas eu acompanho no que eu posso todos os passos da economia chinesa no sentido de um desenvolvimento de qualidade. I think some of the words are similar. So you mentioned about the artificial intelligence. So what's your idea about in the future AI can help us to, no matter economy or no matter social development? What's your idea? Eu acredito que sempre será necessário um controle em todas as esferas de atividade, um controle público de processos que são disruptivos. Porque a inteligência artificial afeta emprego, a inteligência artificial afeta a vida das pessoas. A inteligência artificial é capaz de melhorar o serviço de educação, é capaz de melhorar o serviço de saúde, é capaz de ajudar a reduzir a desigualdade. Mas, para isso, é fundamental a presença, aqui, por exemplo, no caso da China, a presença do governo chinês e do Partido Comunista da China como, eu diria o seguinte, como supervisionadores. Não se pode deixar esse processo entregue às chamadas forças do mercado, pura e simplesmente. Porque nós sabemos que quando as forças do mercado ficam completamente soltas, o que acontece? Especulação e concentração de poder.
e as coisas não chegam às pessoas. Então, a presença de um controle social expresso nas instituições públicas é muito importante. Porém, para mim, é um momento decisivo, é tão disruptivo como foi no passado, quando nós aprendemos que dava para produzir o fogo, porque isso é muito antigo, né? Ser capaz de produzir o fogo é algo muito importante. Tem uma cena de um filme muito bonita, que é aquele filme, como é que chama, gente? Eu vou esquecer. Aquele filme que eles jogam, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem um filme que chama 2001 e uma Odisseia no Espaço. Num certo momento, um conjunto de hominídeos, ainda não completamente humanos, estão numa atividade de usar o osso como uma arma ou como um instrumento. E, em algum momento, ele joga o osso para cima e o osso se transforma numa nave espacial. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a inteligência artificial é mais do que um osso transformado numa nave espacial. É, na verdade, a capacidade de produção elevada nas suas últimas consequências. Actually, we have a very special design, which is a game. Actually, I mean, for no matter for company or for any organization, if they want to cooperate with China or they want to invest China and cooperate, yes. So, what elements you think is the most important one, if you want to have more cooperation? You think about the most. For what? For cooperation, for investing in China, or for the future development. The Chinese business environment, Chinese. Olha, é que eu acredito que você não pode separar. Vou te dizer por quê. Eu não tenho condição de separar só um deles. Só um deles. Não tenho condição. Porque eu acho que... You think it's Eu acho que eles têm ligações extremamente estreitas. Vê, por exemplo, a China tem uma outra força tão grande, ou até maior, do que a tecnologia, que é o fato dela ter um mercado interno de 1 bilhão e 400 milhões. Mas não é só isso. 1 bilhão e 400 milhões que estão numa sociedade que procura compartilhar o desenvolvimento. E, portanto, é uma sociedade que tem o poder aquisitivo crescendo. Por quê? Porque garante que ninguém fica para trás. Que você tem um conjunto de pessoas, os 1 milhão e 400, que são elevados na sua condição de consumidores. Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais importantes feitas pelo governo chinês foi tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. Eu sei o que é isso, porque eu tentei, no Brasil, tirar 36 milhões. Eu sei que a comparação é inadequada, porque o Brasil só tem 200 milhões de habitantes e a China tem 7 vezes mais. Mas eu sei a dificuldade e considero que é talvez um dos maiores feitos históricos tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. Porque você está criando um mercado de consumidores. Então, um grande mercado. Mas um grande mercado com uma industrialização e um desenvolvimento de qualidade. Aí eu caio aqui no Industrial and Supply Chain. Além disso, eu crio um ambiente de negócios adequado para o investimento, para o crescimento, para a satisfação das necessidades das pessoas. E tem toda uma política macroeconômica para dar suporte a tudo isso, com um custo baixo.
com um custo acessível para a população e com uma produtividade significativa nos setores industriais, de serviço, da agricultura. Falar da China é impossível. Para mim falar da China, eu dividi algum desses itens. You give me a new answer. You mean you choose all of them? Yes, I choose all of them because China is all of them. Thank you very much. Okay, you're so nice. Thank you. Okay.